Por fim, não aguentou mais e contou a história a uma de suas irmãs. Depressa, as outras também ficaram sabendo, mas ninguém mais. É claro, exceto uma ou duas sereias que só contaram às suas melhores amigas. Uma dessas, porém, sabia quem era o jovem príncipe e onde ficava o seu reino. Vamos, irmãzinha, disseram as outras princesas. E então, pondo os braços em cima dos ombros uma das outras, subiram até a superfície e flutuaram em uma longa fila. Quando as suas belas cabeças submergiram na água, pôde-se ver o palácio do príncipe. O palácio era de pedra brilhante e dourada, com grandes degraus de mármore, alguns conduzidos diretamente ao mar. No alto do telhado havia magníficas cúpulas douradas, e entre os pilares que rodeavam o edifício, estátuas de mármore que quase pareciam estar vivas. Pelos vidros das altas janelas, podiam-se ver esplêndidos salões com preciosas cortinas de seda e tapeçarias. No centro do maior salão havia uma bela fonte, com um repuxo que se erguia tão alto como a cúpula de vidro no telhado. Os raios do sol brilhavam através da cúpula, iluminavam a fonte e as lindas plantas que cresciam dentro dela. Agora que Ariel sabia onde ele vivia, passou a subir até a superfície e ficar à espreita, noite após noite. Nadava até muito mais perto da costa que as outras alguma vez já tinham se atrevido. E foi mesmo até o estreito canal, por baixo da varanda de mármore, que fazia sombra sobre a água. Ficava ali, sentada, a olhar para o jovem príncipe, que pensava estar completamente sozinho ao luar. Muitas vezes, de noite, via-o entrar dentro do seu esplêndido barco, com as velas livres sobre o ar, enquanto a música tocava. Ela espreitava através dos canaviais, e quem via um raio prateado pensava que era um cisne a estender as suas asas. Muitas vezes, mais tarde, quando os pescadores esperavam no mar alto com suas lanternas, ela ouvia-os falar sobre o príncipe, louvando sempre as qualidades, o que a fazia ficar contente por ter lhe salvo a vida, quando ele estava quase a morrer sobre as ondas. Mas ele não sabia de nada. Ela começou a se sentir cada vez mais próxima dos seres humanos e desejava muito ficar imersa ao mundo deles. Havia muitas coisas que queria saber, mas as irmãs não eram capazes de responder as perguntas. Então perguntou à sua avó, pois ela sabia muita coisa sobre o mundo lá de cima, como chamavam as terras sobre o mar. Se os seres humanos não se afogarem, eles vivem para sempre? Perguntou a sereiazinha. Nunca morrem, como nós aqui no mar? Oh, sim, respondeu a velha senhora. Eles também morrem, e as vidas deles são ainda mais curtas que as nossas. Nós podemos viver 300 anos, e quando chega a hora de nossa morte, nós viramos espumas do mar. Mas os seres humanos têm uma alma que continua a viver depois que o corpo se torna pó. Voa para o céu até as estrelas brilhantes. Tal como nós subimos até a superfície para olhar para o mundo humano, eles também sobem até lugares desconhecidos que nós nunca alcançaremos. Pois eu daria a minhas centenas de anos em troca de ser humana, nem que fosse só por um dia. Se isso me desse a hipótese de alcançar um lugar deste mundo celestial, disse a princesinha, muito triste. Não deves pensar em tal coisas, respondeu a velha senhora. Nós aqui somos muito mais felizes
e temos muito mais sorte do que as pessoas lá em cima. Mas não há nada que eu possa fazer para ter uma alma imortal? Perguntou a sereiazinha. Não, disse a velha senhora. Só se o ser humano te amasse tanto que você significasse para ele mais do que o seu pai ou sua mãe. Só se ele gostasse de ti, de alma e coração, deixando o padre colocar a sua mão direita na tua e prometendo ser fiel para sempre. Então, poderias compartilhar o destino humano. Mas isso nunca acontecerá. Precisamente aquilo que é tão belo aqui no mar, ou seja, a tua cauda de sereia, é algo que eles acham muito feio lá em cima, na terra. Para ser considerado elegante, você precisa ter aquelas duas coisas feias e desajeitadas, as pernas. Isso fez a sereiazinha suspirar e olhar tristemente para sua cauda de peixe. Alegre-se, exclamou a velha senhora, e aproveite os 300 anos de vida saltando e dançando. É bastante tempo, afinal de contas. Quando acabar esse tempo, você se tornará a espuma do mar, alegrando a vida marinha, dando cor ao mar, vida a essas águas. Aliás, minha querida neta, hoje vamos ter um baile na corte. Era um acontecimento muito mais fantástico do que qualquer um na terra. As paredes e o teto do grande salão eram feitas de cristal, grosso, mas perfeitamente transparente. Tinham várias centenas de enormes conchas, vermelhas e verdes, em filas de cada lado, cada uma com uma chama azulada que iluminava todo o salão e brilhavam através das paredes, dando um brilho de safira ao mar em volta. Peixes sem conta, grandes e pequenos, nadavam na direção do vidro, alguns com escamas brilhantes de cor violeta, outros prateados e dourados. No meio do salão corria um rio largo e rápido, no qual tritões e sereias dançavam. Nenhum ser humano tem uma voz tão bela, e o canto mais doce era da sereiazinha. Quando ela cantava, todos batiam palma. Por um momento, ela sentiu uma grande alegria, porque sabia que tinha a mais bonita voz do mar e da terra. Mas não conseguia esquecer o belo príncipe, nem o fato de não ter uma alma imortal. Então, escapuliu do palácio e foi sentar-se no jardim com seus tristes pensamentos. De repente, ecoando pelas águas, ouviu-se o som de cornetas. Ah, ele deve andar de barco lá em cima, ela pensou. Aquele que eu amo mais que meu pai e minha mãe, aquele que está sempre no meu pensamento. Para obter o seu amor e uma alma imortal, eu seria capaz de tudo. Sim, enquanto as minhas irmãs dançam no palácio do nosso pai, eu vou falar com a velha bruxa do mar. Sempre tive um terrível medo dela, mas pode ser que ela saiba o que eu devo fazer. E a sereiazinha saiu do jardim e partiu em direção aos redemoinhos turbulentos, para além dos quais vivia a velha feiticeira. Nunca tinha passado por aquele caminho. Não havia flores, nem sequer ervas marinhas. Tudo o que via era apenas areia cinzenta, para além dos redemoinhos que a água rodopiava, como se enormes velas de moinho rodassem sem parar, arrastando tudo o que apanhavam para baixo, para as profundezas desconhecidas. Para chegar aos domínios da bruxa,
Ela teria que atravessar estas águas bravas e depois o único caminho era uma longa faixa pantanosa de lama borbulhante. Do outro lado ficava a casa dela, nas profundezas de uma floresta misteriosa. As árvores e os arbustos eram pólipos, meio criatura e meio planta, e pareciam serpentes com centenas de cabeças a sair da terra. Os ramos eram como longos braços viscosos, com dedos semelhantes a vermes ondulantes, que nunca paravam de se mover. Tudo aquilo que eles tocavam ficavam enrolados neles para sempre. Ariel estava aterrorizada, à beira da terrível floresta. Quase voltou para trás, mas depois pensou num príncipe e na alma humana, e lá agarrou coragem. Amarrou o longo cabelo ao redor da cabeça para manter afastado dos dedos ondulantes. Acabou por chegar a uma clareira viscosa na terrível floresta, onde gordas cobras d'água abanavam suas caudas, mostrando as feias barrigas branco-amarelo. A bruxa dos mares chamava-lhe seus bichinhos de estimação. Ali, ao centro da clareira, tinha sido construída uma casa com ossos de seres humanos que tinham se afogado em naufrágios. E lá dentro estava a bruxa em pessoa. E uma assustadora risada ecoou por aquelas águas quando Ariel resolveu entrar naquela maldita casa. Olá, exploradores de bolhas! Se você gostou da história, por favor, dê like e se inscreva no canal. Tchau!